Primeiramente, bom dia a todos. Nós vamos apresentar sobre o trabalho da utilização de soluções numéricas no processo da usinagem. Os alunos que irão apresentar é Felipe Braco, Gabriel Diniz, João Gabriel Bittencourt e Rafael Paziani. Primeiramente, o problema que nós abordamos, seria a utilização de soluções numéricas na usinagem. E, primeiramente, vamos começar pelo porquê a gente está abordando justamente soluções numéricas na usinagem. Bem, por conta da importância que a usinagem tem. A importância que ela tem, ela parte do princípio que ela está presente em quase todos os processos industriais, auxiliando assim a estruturação de quase tudo, desde peças de veículos até as engrenagens e ferramentas utilizadas na própria automação industrial. Assim como os materiais usados como estrutura na construção civil, enfim. Por esse motivo, é de extrema importância que esses materiais estejam perfeitamente cortados, certo? Ou seja, com a mínima margem de erro possível. Afinal, se uma das peças falharem, isso pode acarretar em acidentes trágicos, acidentes envolvendo pessoas, causando até a morte dessas pessoas ou ferimentos sérios, dependendo se for uma aeronave que cair, se for um carro de corrida que ele tem alguma falha mecânica, ou até na linha de produção. Se falha uma peça e esse maquinário, ele causa a destruição de alguma coisa, ele pode acarretar até numa explosão, ou ele pode causar sérios riscos à saúde dos funcionários que estão por perto ou até do piloto e dos passageiros de uma aeronave, certo? Também, falando um pouco na área lucrativa, a falha de peças de usinagem na indústria, ela pode causar um grande prejuízo por conta que a falha desses elementos vai causar uma parada na produção. Assim, os cálculos dos parâmetros na usinagem, eles podem ser feitos hoje em dia de 3 formas diferentes. O primeiro deles é um método analítico que utiliza de dados físicos para calcular de forma matemática como as forças que estarão envolvidas no processo atuarão no material, se preocupando apenas em aspectos mecânicos do corte. O segundo é o método empírico, que se baseia na coleta de dados que são obtidos durante o processo, utilizando de um dinamômetro composto por sensores piezoelétricos acoplados no torno, certo? E o terceiro é um método numérico, que é o que a gente vai abordar, no qual os resultados eles são obtidos a partir do uso de softwares computacionais, permitindo a realização de testes de tensão e comportamento do material em qualquer ambiente de estresse. Portanto, os 2 primeiros métodos, como a gente pode ver, eles são em parte, eles gastam muito recurso e tempo desnecessário, porque eles demoram para obter um resultado e ainda demandam mais tempo e mais gasto de recurso para que haja um ajuste perfeito, certo? Assim, o terceiro método tem uma grande vantagem, pois ele permite realizar os experimentos antes da produção, reduzindo os erros e evitando a destruição da matéria-prima. Bom dia, eu sou Rafael Paziani e eu vou dar continuidade agora ao que o Gabriel Diniz introduziu, ok? Eu vou começar falando dos desafios do projeto e quanto à execução do nosso trabalho, ok? Bom, o primeiro tópico diz que ao encontrar artigos condizentes com o tema escolhido e que apresentassem o uso de métodos numéricos. Bom, foi uma dificuldade que nós tivemos e foi a primeira, se minha memória não falha, pois nós nos reunimos através do Teams para fazer a pesquisa, decidimos qual seria o tema falando sobre usinagem, etc. E demoramos muito para achar algum artigo, 4 artigos que fossem condizentes com o tema e que tivessem uma similaridade e que também utilizassem métodos numéricos. Então,
foi o primeiro desafio que tivemos, assim. Bom, o calendário corrido, mais a pandemia do Covid-19, não é novidade, que é um dos desafios que todos nós estamos enfrentando, todos os grupos, todas as pessoas estão enfrentando. E sem contar que a pandemia ela causou certos impactos na nossa vida, sendo muitos psicológicos também, o que acaba sendo uma dificuldade, né? Acaba sendo um desafio, não deixa de ser. E a distância proporcionada pela pandemia entre nós, os componentes do grupo, atrapalhou, entre aspas, porque algo que poderia ser resolvido com muita facilidade pessoalmente, não dava para resolver, teve que ser, às vezes, resolvido com mais demora, ou enfim, porque nós não estávamos perto, né? Então foi uma das dificuldades. Agora, quanto à usinagem, vou falar um pouco de alguns aspectos desafiadores envolvendo a usinagem. Eu coloquei o primeiro tópico, tempo igual dinheiro. Como assim? Né? No ambiente industrial corporativo, o cliente é quem manda e o tempo deve ser utilizado ao favor. E eu posso contar rapidinho a experiência que eu tive num estágio que eu fiz numa empresa de manutenção elétrica. E eu fazia manutenções de motores e ali, assim, acabava um motor, já surgia outro, acabava um, já surgia outro de novo. E a prioridade era sempre trabalhar o mais rápido possível dentro dos padrões de segurança e tudo mais, com atenção. E era sempre pedido isso. Se, por exemplo, tinha a parte da usinagem ali, que estamos falando de usinagem, o torneiro mecânico, ele era muito cobrado, tinha muita pressão em cima dele, porque ele não podia errar aquela peça. Porque se ele errasse, ele teria que refazer com outra matéria-prima, né, outra peça base, ele teria que refazer. E aquilo demoraria demais. E, consequentemente, a empresa poderia até perder um futuro cliente, como também, enfim, poderia causar algum problema com o próprio cliente, né, o horário marcado, de não entregar no horário marcado, etc. Ok? O ato de otimizar o processo deve estar atrelado à segurança. Assim, ao mesmo tempo que queremos trabalhar mais depressa, precisamos entender que a maioria dos erros cometidos no processo podem estar atrelados a este fato, né? Trabalhar com pressa e sem atenção podem gerar acidentes, e também o caso de morte da peça. Que esse morte da peça é de um termo comum assim, na fábrica, comum entre quem trabalha na área, que é o matar peça, que seria você fugir da medida. Por exemplo, uma peça tem que ficar 50 milímetros. Você tira material dela de uma forma que ela fica com 49,70. Tá errado, já não serve mais. Isso é matar uma peça, ok? Agora a última parte, que seria conciliar a velocidade da rotação da peça com o avanço da ferramenta e o calor produzido. Que é uma das maiores dificuldades que está atrelada a essas variáveis e tentar otimizá-las através de métodos matemáticos. Se o RPM e o avanço da ferramenta estiverem desregulados, logo a peça não sairá de maneira ideal, até existe um cálculo para isso. Sendo o avanço e o RPM tamanhos, logo o atrito entre peça e ferramenta causará mais calor, fato que pode mudar as propriedades do material a ser usinado, causando uma dilatação errônea na peça, que também já aconteceu comigo, de eu querer fazer a peça muito rápido e no dia seguinte eu ver que eu tinha matado. No momento que eu terminei a peça tinha dado certo, mas no dia seguinte estava errado, por causa do calor que estava no momento. E até mesmo causando acidentes, que a queimadura na mão, assim, enfim, é horrível. Acho que pra mim foi isso, a minha parte foi isso, e muito obrigado. O meu nome é João Gabriel e eu falarei a respeito dos trabalhos relacionados e os objetivos e como foram realizados. Começaremos com o primeiro tópico: diminuir o tempo de usinagem e aumentar a vida útil da ferramenta, a fim de melhorar o processo de fabricação. A usinagem nada mais é do que um processo mecânico na qual é feita a confecção de peças para os parques industriais ou peças finalizadas, como ferramentas ou engrenagens. Diminuir o tempo de usinagem significa que você conseguiria ter esses processos mecânicos cada vez mais rápidos, e aumentar a vida útil da ferramenta seria na empregabilidade de novos materiais melhores e mais resistentes à pressão, à temperatura, calor e etc. Obter a variação temporal da temperatura da ferramenta de corte, isso é interessante, pois precisamos saber a temperatura para não excedermos seu ponto de fusão e assim durante a usinagem não derretemos a peça e consequentemente aumentar a sua durabilidade. Como eu falei, para não exceder o seu ponto de fusão é preciso obter a variação da temperatura da ferramenta. Próximo tópico:
analisar o efeito da variação dos parâmetros de corte na rugosidade nos desvios geométricos durante o processo de alagamento. Foram pegadas peças e microscópio ópticos para poder analisar a superfície microscópica, chegando a 10-12 metros. E com isso, tinham como objetivo de melhorar a superfície das peças empregadas, pois essas peças seriam utilizadas no processo de fabricação ou processos industriais, ou como ferramentas, como pregos, porcas, brocas, peças de furadeira, etc. E esse artigo falava que tinha como objetivo analisar por meio de equipamentos eletrônicos e microscópios ópticos. Bom dia a todos. Meu nome é Felipe Braco. Eu vou iniciar com a conclusão e encerramento do nosso trabalho. Falando sobre a conclusão do nosso trabalho, né? Foi possível perceber a importância das soluções numéricas, né, com o estudo do nosso trabalho, porque elas atuam através de hipóteses e podem obter resultados de testes envolvendo materiais diferentes e ações externas variáveis, né? Assim, torna-se possível definições de parâmetros de corte que corroboram para a produção efetiva da ferramenta e dão uma boa base de velocidade com a qual a peça pode se desgastar com o tempo. Portanto, ajudam com a prevenção da manutenção da peça e se empregada em um maquinário de linha de produção, né? Ela ajuda com a manutenção da peça para a linha de produção. Nesse sentido, vê-se que a simulação é uma forma financeiramente agradável, financeiramente viável para se estudar dado material, alcançando uma adequação aos padrões e necessidades de velocidade nos processos industriais e sempre buscando a melhor precisão que pode variar de material para material. Através de testes e diminuir o tempo de usinagem em função do máximo aproveitamento da durabilidade da peça para o requisito necessário. Falando mais de usinagem, né? A gente já falou bastante de usinagem, né? Mas também é possível salientar que, através da pesquisa feita do trabalho, vimos que na utilização de métodos numéricos para o melhor aproveitamento da ferramenta a ser utilizada, o processo de usinagem, mais especificamente no torneamento, assim ajudando a reduzir os custos de manutenção corretiva e aumentando a produção e a durabilidade da ferramenta. Tá? Essa é a conclusão do nosso trabalho. Um trabalho feito por Gabriel Diniz, Felipe Braco, João Gabriel e Rafael Paziani. Tenham um bom dia e obrigado pela atenção. Bom dia a todos.